Olá! Agora que já estudamos o behaviorismo, vamos passar para outro autor central no campo da psicologia da aprendizagem, Jean Piaget. Você já percebeu como muitas vezes as crianças dão respostas inusitadas a questões que por vezes parecem óbvias? Como todos os pesquisadores, Piaget tinha uma questão que o guiava. Como o homem constrói o conhecimento? Como ele passa de um ser alógico, quando bebê, para uma pessoa capaz de pensamentos lógicos matemáticos abstratos? Como esse desenvolvimento acontece? Suas inúmeras pesquisas resultaram em uma obra enorme e importante. Para ele, o conhecimento é construído. Por isso, o nome construtivismo dado à sua teoria. E ele é construído por meio da interação entre o sujeito e o meio que o cerca, seja ele físico, simbólico ou das relações sociais. Para Piaget, essa construção acontece por meio de um processo de equilibração, um conceito central para a concepção construtivista. Piaget prefere essa palavra no lugar de equilíbrio, pois equilíbrio dá uma ideia de que há um ponto final no processo, enquanto equilibração traz mais a ideia de um movimento, de um processo contínuo. Vejamos como isso acontece. Quando o sujeito se depara com uma situação nova, ou que exija dele uma ação, ele sofre um desequilíbrio e uma necessidade de adaptação a essa nova realidade. Para fazer face a esse desafio, o indivíduo tem dois mecanismos. Primeiramente, ele tende a assimilar essa situação às estruturas que possui. É o que acontece, por exemplo, quando o bebê coloca na boca um novo objeto. Ele sabe pegar e colocar na boca. E ao fazê-lo com um novo objeto, está assimilando esse objeto às estruturas mentais que ele já tem. No entanto, nem sempre essas estruturas dão conta da nova situação. E nesses casos, é necessário que a estrutura mental se modifique para acomodar essa nova realidade, ou objeto, e produzir um novo equilíbrio. É o que acontece, por exemplo, quando um bebê, para alcançar um objeto que ele quer pegar, puxa a toalha para aproximá-lo da mão. Ele sabe pegar e ele sabe colocar na boca, mas tem de usar uma nova estrutura para conseguir realizar essa ação nessa nova situação. Ele tem que puxar. Assimilação e acomodação são, portanto, dois processos complementares, que acontecem o tempo todo, pois a todo momento o sujeito vivencia situações que ao mesmo tempo trazem elementos novos e outros que já são conhecidos. São essas interações, portanto, que permitem a construção de estruturas mentais sucessivamente novas, que se desenvolvem em etapas previsíveis e ordenadas, sempre em direção a um equilíbrio cada vez melhor e mais preciso com a realidade. Piaget chamou cada etapa dessa construção de estágio de desenvolvimento, e ele divide em três grandes estágios. Estágio sensório-motor, que vai dos 0 aos 2 anos, o estágio pré-operatório, dos 2 aos 7 anos, e o estágio operatório, que ele divide em operatório concreto, dos 7 aos 12 anos, e operatório formal, a partir dos 12 anos. Cada um desses estágios tem características e construções mentais próprias, que permanecem como uma subestrutura nos estágios posteriores. Como num edifício em que um andar serve de base para o próximo. Importante lembrar também que se a sequência de fases é fixa, as idades que uma criança passa de uma para outra pode variar. É só lembrar que o ambiente tem um papel importante nesse processo, pois ele provoca as mudanças. Observe as crianças que você tem por perto. Você vai ver o quão fascinante e surpreendente são as suas formas de pensar e de lidar com a realidade. Um abraço e até a próxima.